para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E esse texto, na verdade, estou usando para manifestar um incômodo tanto pessoal quanto pastoral, que é a proliferação, especialmente no meio evangélico, de modelos de liderança pastoral e outros nomes que possam ser dados, em que esses pastores, líderes, os semelhantes, se colocam como mediadores da bênção de Deus e o seu povo, se revestem de uma autoridade intocável, são pessoas que não podem ser criticadas, que não podem ser questionadas, que fazem uso dessa suposta autoridade na base daquilo que foi chamado de pedagogia do medo, ensina-se pelo medo. Se você contradizer essa postura, essa palavra do seu líder, do seu pastor, seja lá o que for, você está se voltando contra Deus e alguma coisa terrível vai acontecer, alguma maldição vai pairar sobre a sua cabeça. A teologia daquele vampiro que era vivido pelo Chico Anísio, rupicharam a maldição em você. E muita gente vivendo debaixo disso, uma angústia tremenda em virtude desse tipo de visão do que é liderança, do que é vida espiritual, do que é relacionamento com Deus. E essa é, de fato, a espiritualidade do medo. E por que as pessoas se submetem a isso? Eu creio que existem algumas razões, mas eu queria apontar pelo menos duas. Primeiro, o desejo de rever seus problemas, suas questões pessoais, suas questões financeiras, resolvido de uma forma mágica. Então, nesse desejo, nessa gana de ter a solução mágica para os seus problemas, as pessoas se submetem a esse tipo de liderança, a esse tipo de espiritualidade. Segundo, é a falta de conhecimento mesmo da liberdade do Evangelho. É falta mesmo de conhecimento do significado da graça de Deus. É falta mesmo de conhecimento do que Jesus realizou na cruz, do que o Espírito Santo realiza em nós. E é justamente isso que o texto de Paulo nos diz, que nós não recebemos um espírito de escravidão para novamente vivermos atemorizados, mas recebemos o Espírito que nos adota como filho, por meio do qual nós podemos clamar, Abba, Pai. E esse texto nos deixa bem felizes, bem satisfeitos em saber que agora, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito, nós não precisamos mais de mediadores. Nós podemos nos aproximar do Pai. Nós podemos nos aproximar com a liberdade dos filhos de Deus. E como diz o Leonardo Boff, um comentário que ele faz ao Pai Nosso, não se trata de uma relação filial infantilizada. Eu sou filho de Deus, mas não naquele sentido infantilizado, de uma criança que olha para o seu pai com temor, ou que não consegue tomar suas próprias decisões, ou que não assume a sua responsabilidade perante a vida. Não, é relação de filhos adultos com Deus. E nessa relação, nós não perdemos a nossa identidade. E nessa relação, nós não deixamos de assumir as nossas responsabilidades. E nessa relação, nós estamos colocados no mundo para enfrentar as lutas que a vida tem, mas com essa certeza de poder entrar na presença do Pai e chamá-lo assim pelo poder do Espírito. Acho que essa é uma novidade do Evangelho, essa é uma novidade da nova aliança, essa é a novidade da graça, e nós não podemos trocar isso por nenhum tipo de escravidão, nenhum tipo de liderança ou proposta de liderança que venhamos nós mesmos a, de alguma maneira, fomentar, que venha trazer mais escravidão e não a liberdade, a verdadeira liberdade que é própria dos filhos de Deus. Essa é a nossa breve palavra, e que nós possamos viver essa liberdade com toda a sua plenitude. Deus nos abençoe. Bom dia, pessoal. Paz do Senhor, irmãos. Para nós também. Muito bom. Estava ouvindo o Jefferson tocar, quase tive uma recaída.
Quase pensei em voltar a ser batista. Eu brinco assim, não tem a igreja batista assim, é muito, mais ou menos assim, né? Mas parte de música é fantástico, né? Acho que outras denominações deveriam aprender, pelo menos isso, com a tradição batista aqui no Brasil. Tá? Que uma coisa é gostar de música, outra coisa é saber fazer. Tá? Eu gosto de dizer muito assim, ó, hoje os movimentos de louvorzão na igreja, o pessoal gosta muito de música. Tá? Porém, então assim, foi muito legal, tá? Começar com um louvor brasileiro. Tá? Acho que essas 4 músicas aí que o Jacques tocou, elas têm muito a ver com esse negócio da espiritualidade. Nós recebemos um projeto de espiritualidade das igrejas que nos fundaram enquanto campo missionário. Nada contra esse projeto, podiam trazer outra coisa, mas cabe a nós, como igreja que está crescendo em uma maturidade, desenvolver os nossos próprios projetos de espiritualidade. E uma das maneiras de desenvolver esses projetos é assumir a nossa cultura. Criticamente, é claro, mas assumir a cultura. E ninguém assume a cultura sem assumir pelo menos a sua musicalidade. Bom, isso é prévio, tá? Só aproveitando aí, agradecer aí o privilégio de a gente ter já começado bem. Tá? Depois o Zé Mário também nos trouxe aí a palavra da liberdade, tá? Coisa que a gente prega muito na igreja, mas como ele demonstrou lendo o texto, é mais difícil viver do que falar. Então aí, gente, obrigado por vocês terem vindo. Quem veio ontem à noite vai ouvir a mesma coisa, né? Eu dei uma melhoradinha assim a partir de algumas das perguntas, tá? Mas é o mesmo texto. Quem já estudou comigo, quase todos vocês fizeram uma matéria do Antigo Testamento comigo, vocês já sabem quase tudo isso aqui. Tá? Então, eu vou dizer algumas coisas que vocês já sabem, talvez apenas esteja dizendo de uma outra maneira. Tá? Mas quem conseguir se lembrar vai trazer aí o seu consciente algumas das discussões que nós já tivemos em outros semestres aqui. Sem mais delongas, vamos à nossa discussão. O tema é a espiritualidade da nova aliança, Jeremias 31, especificamente nos versos 29 a 34. Se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer a leitura só depois da introdução, mas você pode ir acompanhando se quiser. Então, o tema desta semana de reflexão teológica é de grande relevância e é um tema extremamente desafiador, que já deve ter ficado claro para todos nós nas palestras do professor Ronaldo, e para quem pôde vir ontem à tarde na fala também do padre Completo. Ambos apresentaram o tema na perspectiva da teologia sistemática. A minha contribuição será uma leitura do único texto do Antigo Testamento que usa a expressão nova aliança, que é o livro do Jeremias. A interpretação da Bíblia, assim como o modo de ser das igrejas cristãs, assim como a escrita de obras teológicas, assim como os estilos de vida sociais, a interpretação da Bíblia está em uma época de transição. Se usarmos um termo apropriado da língua grega antiga pela filosofia, trabalhado de modo peculiar por Michel Foucault, diríamos que estamos em uma época de transição entre epistemes. Uma transição entre dois modos de pensar o mundo, de pensar a humanidade, de pensar o conhecimento como tal. Ou seja, não se trata de mudar conteúdos pura e simplesmente. Trata-se de mudar o modo de produção do saber, o modo de construção do saber. Se trocarmos o vocabulário, formos para o vocabulário da filosofia das ciências, poderíamos dizer que estamos em uma época de transição entre paradigmas. Paradigma da simplicidade, paradigma da complexidade. Viver em época de transição é viver uma época desafiadora, porque as transições são marcadas pelo colapso das certezas antigas e pela dúvida em relação aos novos modos de viver a vida. Se falamos em espiritualidade, em certo sentido, nós já sabemos que
um modo tradicional de viver a espiritualidade não mais dá conta dos desafios do nosso mundo, mas ainda não sabemos o que colocar efetivamente em seu lugar. Em tempos de transição desse tipo, penso que uma das mais importantes contribuições da leitura da Bíblia é que a palavra nos orienta em tempos de incertezas incertas e nos ajuda a construir incertezas certas. Por isso, desejo ler Jeremias com vocês, sob este manto da incerteza certa que os clássicos da teologia e do cristianismo chamavam de fé. Primeiro ponto, certezas desfeitas e incertezas certas sobre o livro de Jeremias. Trata esse primeiro ponto telegrafando algumas notícias do front da pesquisa exegética. Primeiro, pensávamos que sabíamos com certeza que os profetas eram o oposto dos sacerdotes. Os sacerdotes eram conservadores, gente do sistema, ritualistas, sem conhecimento de Deus. Profetas não. Profetas são homens de Deus, cheios de coragem, inovadores, antissistema, revolucionários. Entretanto, leitura mais atenta do texto bíblico revela que os dois maiores profetas de Judá, do século VII e VI a.C., eram também sacerdotes. Jeremias, de uma família de sacerdotes do interior de Judá, Anatote; Ezequiel, de uma família sacerdotal da capital, Jerusalém. Pensávamos, segundo a notícia, que sabíamos que Jeremias era um profeta deuteronomista, enquanto Ezequiel era um profeta sacerdotal. Hoje em dia, sabemos, ou imaginamos saber, que D e P não são entidades tão sólidas quanto imaginávamos. Pensávamos e sabíamos quantas teriam sido as redações do livro de Jeremias, mas estamos aprendendo que o jeito dos antigos judaítas escreverem seus livros ainda escapa ao nosso conhecimento. Tivemos de engolir Marx, Berman e Bauman, que gritam: tudo que é sólido desmancha no ar. Terceira notícia. Sabemos, sobre o regime da incerteza certa, que Jeremias era uma pessoa complexa. Já se disse até que teria sido esquizofrênico. O livro que resta seu nome, de fato, apresenta uma personalidade complexa, multifacetada. Por um lado, Jeremias se apresenta como emotivo, sensível. Nas chamadas confissões de Jeremias, ele apresenta o seu choro, o seu lamento, a sua queixa perante o seu Deus. Por outro lado, Jeremias se apresenta como um personagem ousado e marrento. Denunciou o chefe do sacerdócio e do templo. Chefia que incluía o próprio rei, chefe maior do chefe do sacerdócio e do templo. Por isso, foi preso mais de uma vez. Chegou a ser condenado à morte pelo rei de Judá por subversão e traição. Escapou da condenação graças a alguns anciãos caipiras que lembraram ao rei que na época e no passado outro caipira, chamado Miqueias, havia anunciado a destruição do templo, que graças ao seu aviso, o então rei de Judá, Ezequias, pôde mudar seu comportamento e evitar o desastre final, embora não tivesse evitado a subordinação de Judá ao poder assírio. Quarta e última notícia. Jeremias, assim como Ezequiel e outros contemporâneos, foi o intérprete dos sinais dos templos, em uma época crucial para o pequenino reino de Judá, mais ou menos do tamanho do Espírito Santo. A época em que os assírios, depois os egípcios, por fim os babilônios, cobiçavam o minúsculo território de Judá. Os assírios e os egípcios, na sequência, levaram um bom dinheiro em tributos do reino de Judá. Conseguiram mercenários também para os seus exércitos. Os babilônios, mais tarde, por sua vez, chegaram a destruir Jerusalém, o templo, e reduzir Judá a uma sub-província do seu império. Deportaram os ricos e poderosos, os sacerdotes e os guerreiros, e deixaram na terra os mais pobres. Ironia das ironias. O império fez a reforma agrária que o rei justo de Judá não conseguira fazer. E o Jeremias, camarada estranho, pregava que o Deus de Judá era o Senhor dos exércitos babilônios. Yahvé, Deus de Judá, era o Deus dos babilônios.
Outro contemporâneo de Jeremias surtou com tamanha heresia. Abacuque ficou meio doidão. Sem anfetaminas nem cocaínas, ficou louco. Aí escreveu um livrinho profético para fazer sua terapia. Final das notícias. Passamos agora ao segundo e último ponto. Consegui escapar dos 3 pontos presbiterianos. Está progredindo, né? O segundo ponto é a nova aliança de Jeremias. Prestemos atenção ao texto. Vou fazer a leitura, então, de Jeremias 31, 29 a 34. Farei a leitura 2 vezes, porque eu fiz a tradução do texto, ressaltando alguns elementos do texto hebraico que não são tão bem ressaltados nas traduções para uso cotidiano na igreja. Então, por isso vou ler 2 vezes, assim dá tempo. Quem quiser anotar essas diferenças, não precisa corrigir a Bíblia, não se trata disso, não é questão de corrigir a tradução, mas de perceber algumas nuances do texto hebraico que nos ajudam a compreender melhor, então, esse texto. Passamos a leitura. Nesses dias não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada pessoa, porém, será morta como consequência de seu próprio delito. Cada pessoa que comer uvas verdes terá seus dentes embotados. Aproximam-se dias, oráculo de Yahvé, em que firmarei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito. Eles traíram minha aliança, enquanto eu ainda era esposo entre eles. Oráculo de Yahvé. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois desses dias. Oráculo de Yahvé. Gravarei minha instrução em suas entranhas, e no seu coração as escreverei. Então eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu vizinho, nem cada um ao seu irmão, exortando: conhece a Yahvé. Cada pessoa me conhecerá, da mais insignificante até a mais poderosa. Oráculo de Yahvé. Perdoarei o seu delito, e do seu pecado não mais me lembrarei. Repito a leitura. Nesses dias não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada pessoa, porém, será morta como consequência de seu próprio delito. Cada pessoa que comer uvas verdes terá seus dentes embotados. Aproximam-se dias, oráculo de Yahvé, em que firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito. Eles traíram minha aliança, enquanto eu ainda era esposo entre eles. Oráculo de Yahvé. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois desses dias. Oráculo de Yahvé. Gravarei minha instrução em suas entranhas, e no seu coração as escreverei. Então eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu vizinho, nem cada um ao seu irmão, exortando: conhece a Yahvé. Cada pessoa me conhecerá, da mais insignificante até a mais poderosa. Oráculo de Yahvé. Perdoarei o seu delito, e de seu pecado não mais me lembrarei. Antes de comentar o texto, 2 observações breves. Vocês talvez tenham reparado alguns problemas de concordância de número, são problemas do texto hebraico. No mundo hebraico antigo, eles não se preocupavam com a gramática normativa. Então, os textos bíblicos do Antigo Testamento, especialmente, tem em muitos lugares esse fenômeno da troca de pessoas, tá? E da não concordância de gênero, número e grau, em alguns casos. Segunda nota breve, o verbo embotar, tá? Que eu tive que procurar no dicionário, as palavras que a gente não usa e ficam na Bíblia. Embotar significa tirar o fio do dente ou de uma faca, significa tornar bombudo aquilo que é afiado. Tá? Então é o castigo. Tá? Embora a metáfora seja muito estranha, porque os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos ficam embotados, você não precisa de muito fio no dente para comer uva.
Mas a metáfora, por essa estranheza, até é mais significativa. Fim das observações preliminares. Vamos à leitura, ao comentário propriamente dito. Note, preste atenção no texto, as expressões indicativas de que Jeremias está falando a respeito de dias de transição. Nesses dias, verso 29, aproximam-se dias, verso 31, depois desses dias, verso 33. Segundo, note a profusão de verbos no futuro, o imperfeito hebraico, 13 nessa tradução, que contrastam com os verbos no passado, o perfeito ou completo hebraico, que são 7. Note ainda que a fórmula do dito profético, oráculo de Yahvé, é usada 3 vezes, reforçando a origem e a autoridade divinas da inovação proposta por Jeremias, o sacerdote, profeta, maluco, subversivo de Anatote. Esse uso repetido e insistente da fórmula da mensagem do Jeremias indica que ela é tão estranha e tão nova que ele precisa provar, ou pelo menos argumentar, que a sua fala vem de Yahvé. Esses indicativos primeiros mostram para mim que o texto de Jeremias, não só este, mas o livro todo de Jeremias, revela 2 epistemes em confronto, 2 modos de ver o mundo em confronto, 2 teologias em confronto. De fato, 2 mundos em confronto, 2 mundos em transição. Começo então agora a descrever, de novo de forma telegráfica, o velho mundo religioso, teológico, político do Jeremias. Primeira notícia: o velho mundo em desaparecimento era o mundo rural, do minúsculo reino de Judá, independente, sim, por um lado, protegido por Yahvé, o Deus do rei Davi, o Deus morador do templo de Sião, o chefe dos exércitos do rei, o Senhor dos exércitos, o abençoador do povo. Esse mundo está morrendo. O novo mundo nascente era um mundo urbanizado. Gente se acotovelando em poucas cidades. Gente sem terra, tendo de aprender nova profissão, morar em casinhas apertadas, pegar o ônibus da Nova Jerusalém para a Velha Jerusalém, da periferia para o centro. Urbanização que fora provocada pelas seguidas incursões militares estrangeiras que obrigavam as populações rurais a migrarem para as cidades em busca de proteção. Nesse mundo em transição, Yahvé não parecia ser um Deus muito amigo do rei, nem mesmo amigo do seu povo. Com certeza, uma das músicas mais cantadas pelo povo naquela época era do Chico Buarque. Mas o que eu quero dizer é que a coisa aqui está preta. Descontar, né, o adjetivo racista, o Chico tinha direito, naquela época, de errar esse tipo. A mensagem do Chico, para quem lembra, essa música fala de uma carta que um exilado está mandando para os seus amigos no Brasil. O brasileiro está mandando para os seus amigos exilados, contando como é que está a situação aqui no Brasil na época da ditadura militar. Bem, o velho mundo de Jeremias tinha as suas certezas teológico-políticas. E essas certezas eram pelo menos 3. Primeiro, Yahvé escolheu Davi e a sua família para reinar eternamente em Israel. Tudo bem que Israel já deixara de fazer parte do domínio davidita no século IX a.C., tá? 3 séculos antes do Jeremias. Está certo que Israel, enquanto país, já havia deixado de existir no século VIII, conquistado pelos assírios. Mas quem se preocupa com exatidão, quando se tem uma certeza teológica e política aprovada pelos profetas? Segundo Samuel 7. Segunda notícia, ou segunda certeza teológica e política, Yahvé era o Deus do rei de Judá, e assim, comandante em chefe dos exércitos terrestres do rei e dos exércitos celestes dele mesmo, Yahvé. Título, um dos títulos mais comuns de Yahvé, nos escritos do 8º século, principalmente, é Yahvé Tsebaot, o Deus dos exércitos. E veja, esse título retrata o Yahvé pão de briga.
retrato que já vem das tradições antigas de Israel e Judá desde o Êxodo. Yahvé do Êxodo é um Deus bom de brilho. Terceira certeza, Yahvé mora no templo. Por isso, Sião será inabalável. Assim como Yahvé saiu do Sinai e se mudou para o Sião, assim também Sião, que é o monte onde está o templo de Jerusalém, recebe as características do Sinai e dos montes sagrados do mundo antigo. Torna-se inviolável, a montanha da felicidade, o refúgio seguro em tempos de aflição. Torna-se o próprio umbigo do universo, o lugar onde o céu e a terra se encontram. Três certezas certas que se fundiam numa hipercerteza. Nós somos filhos do rei, nada nos faltará. O novo mundo nascente, porém, não se dava muito bem com essas certezas. Desde o rei Ezequias, mais de 100 anos antes de Jeremias, um rei de Judá, descendente de Davi, continuava no trono, mas era servo de outros reis, servos da Assíria ou do Egito, e finalmente da Babilônia. Nos dias do próprio Jeremias, mais do que isso, não havia mais um rei davidita no trono. Esse rei, o último rei, Joaquim, havia sido derrotado pelos babilônios, levado para o cativeiro, tivera seus olhos furados. Antes de ter os seus olhos furados, viu a execução dos seus próprios filhos, da sua família. E no trono davidita, o rei da Babilônia, colocou um não descendente direto de Davi para governar. A primeira certeza foi para o brejo. Yahvé era bom de briga. Judá sabia. Porém, os deuses da Assíria, do Egito e da Babilônia eram melhores. O exército de Judá e o seu comandante em chefe, segundo a certeza, foi para o brejo, melhor, para o cemitério. Os muros de Jerusalém, que livraram Ezequias da morte, mas não do tributo, ainda estavam em pé, depois das guerras contra assírios e egípcios. O templo, Yahvé, ainda mantinha sua imponência. Bom, de três certezas, uma continuava, melhor do que nada. Para quem tem fé, um vale mais que 1000. Porém, nos dias de Jeremias, o templo também foi destruído. Os muros de Jerusalém foram demolidos pelos exércitos babilônios. Quase metade da população de Judá morreu pela força das armas babilônicas. Terceira certeza, também foi para o brejo. Melhor ainda, para o cemitério. A teologia da corte real de Jerusalém, a teologia do sacerdócio e dos profetas do templo de Yahvé, também estava indo para o brejo, para o cemitério. Porém, como a fé não se guia pela vista, a turma do rei e do sacerdócio e do templo ainda dizia: Yahvé nos livrará. Entretanto, o sacerdote, caipira, teimoso e profeta, não ia na cola da maioria. Esse sacerdote, profeta, não parecia ser um camarada de muita fé. Para ele, a coisa estava feia, ia ficar horrorosa. Pior de tudo, Yahvé era o autor desta ruína. Outro sacerdote, profeta, Ananias, peitou Jeremias várias vezes. Yahvé nos livrará. E a dúvida se estabeleceu. Quem é o verdadeiro profeta? Jerê ou Aná? Moral da história. Jerê está na Bíblia. Aná só é lembrado porque o Jeremias colocou as discussões com ele no seu livro. Fim da descrição do velho mundo de Jeremias. Passemos à descrição do novo mundo sonhado por Jeremias. O novo mundo de Jeremias pode ser chamado de modernidade judaica. Eu sei que modernidade é coisa recente, coisa de gente racional, cientistas, filósofos, cidadãos autônomos, gente que alcançou a maturidade, a maioridade política e intelectual. Gente sem igreja, sem Deus, sem autoridade. O problema é que essa gente moderna é preconceituosa. Para ela, só ela é moderna. Ninguém mais é moderno. Tudo mais é velho. Jeremias, penso eu, foi um profeta, filósofo da modernidade judaíca.
Vamos voltar ao seu pequeno texto e encontrar no seu texto os sinais dessa modernidade. Lembra-se da profusão de verbos no futuro e do contraste entre o velho e o novo? Modernidade é o nome que se dá exatamente ao tempo em que o velho é substituído pelo novo que sempre se renova. Por que então não reconhecer a modernidade judaíca? Note quantas vezes aparece no texto a expressão cada um, ou o pronome da primeira pessoa do singular, ou o verbo na primeira pessoa do singular. 15 vezes em 6 versículos. Modernidade é o nome que se dá para a passagem do mundo feudal, da coletividade, do nosso, coletividade subalterna ao nobre, para o mundo capitalista e democrático, dos direitos e das iniciativas individuais. Por que então não reconhecer a modernidade judaíca? Note no texto a inversão da episteme. A nova aliança não será como a antiga, escrita em tábuas de pedra, mas estará gravada no íntimo e no coração de cada pessoa. Jeremias, ao afirmar este novo modo epistêmico da aliança, está retirando do sacerdócio, do profeta, do templo, o monopólio da Torá, o monopólio da instrução em nome de Yahvé. E está democratizando o saber, o conhecimento de Deus. Modernidade é o nome que se dá ao tempo em que a autoridade exterior do dogma é substituída pela certeza interior, entranhada no sujeito, da razão pesquisadora do indivíduo autônomo. Por que então não reconhecer a modernidade judaíca? Note no texto a universalização individual da moralidade. Cada pessoa me conhecerá, da mais insignificante até a mais poderosa. Perdoarei o seu delito, do seu pecado jamais me lembrarei. A relação Yahvé-povo é individual, passa a se descrever na primeira pessoa do singular. Ora, modernidade é o nome que se dá ao tempo em que os direitos individuais e a igualdade universal de todas as pessoas como seres livres e iguais são afirmados como inalienáveis. Por que então não reconhecer a modernidade judaíca? Esboço uma resposta. Porque a modernidade moderna se define como o tempo em que não mais se precisa de Deus. Um Deus que está quieto e passivo no distante céu transcendental. Enquanto a modernidade judaíca é fruto da palavra, da ação de Deus, do aqui e agora, no tempo e no espaço da imanência. Note no texto a tríplice presença da fórmula do dito profético e a abundância de verbos na primeira pessoa do singular, tendo Yahvé como sujeito. Segunda razão, porque eu acho que nós não conseguimos enxergar a modernidade judaíca, é porque a modernidade moderna se define como o tempo das relações contratuais, mediadas pela instituição estatal, jurídica, legal, enquanto a modernidade judaíca se define como o tempo das relações da aliança, sem mediação institucional. Note no texto a linguagem afetiva da aliança. Yahvé é esposo, é amante. O termo hebraico é Baal. Vocês sabem bem que Baal significa Senhor, marido, mas é também o nome do Deus antagônico a Yahvé. Aí o Jeremias também abusar da boa vontade dos seus ouvintes. Note também, você vai se lembrar, que essa linguagem afetiva da aliança, Jeremias, profeta camponês do sul, aprendeu com Oséias, profeta camponês do norte. Os primeiros 3 capítulos do livro de Oséias narram, na forma de um casamento traído, a relação de Yahvé com seu povo. A modernidade moderna é impessoal. A modernidade judaíca é pessoal.
Por isso que a religião moderna, aqui é uma novidade, o pessoal que estava de noite aí, isso aí eu não falei à noite, então presta atenção. Aí eu lembrei desse negócio e coloquei no texto. A religião da modernidade, o cristianismo moderno, que é o protestantismo, pregou o sacerdócio universal dos crentes, mas não conseguiu se livrar da instituição. Até hoje nós temos clero. Daí a devocional do Zé Mário que não me deixa mentir sozinho. Até hoje nós temos autoridade institucional, impessoal, dogmática. A modernidade judaíca é uma modernidade sem instituição mediadora. Imagino que o Jeremias pensasse em algum tipo de instituição servidora, até porque a gente não consegue viver sem instituições, mas não instituição como o eixo das relações humanas. Volto ao texto antigo. Terceira razão por que nós não conseguimos enxergar no tempo de Jeremias a modernidade é que a modernidade moderna é enganadora. A famosa autonomia do sujeito individual só existe para ricos, poderosos, filósofos e cientistas. A imensa maioria das pessoas só faz pagar a conta. Tudo bem, pagamos a conta, mas também ganhamos algumas coisinhas interessantes. Celular, computador, avião, televisão, DVD, HD, etc. e tal. Porém, a modernidade moderna engana. O sujeito, palavra-chave da modernidade, que é autônomo, livre, na verdade, é subjugado. Esse é o significado da palavra sujeito. Subjugar, assujeitado. A etimologia latina, jogado sobre outro. Modernidade engana. A modernidade judaíca, por outro lado, é honesta. 3 vezes se fala dessa modernidade como em processo, em transição, em chegada. Não veio ainda, dias virão, aproximam-se dias, naqueles dias, antes desses dias chegarem. Porém, nós temos de mudar nosso estilo de vida, nossa fé, nossa teologia, nosso mundo. Isso no texto se manifesta na maneira como Jeremias julga a velha aliança. A velha aliança se tornou caduca, não porque Yahvé tenha cometido algo errado. Afinal de contas, libertou Israel do Egito. O problema da velha aliança foi a traição dos pais israelitas. Eles não foram fiéis à aliança. Por isso, é necessária uma nova. Porque os pais foram infiéis, a nova aliança se fez necessária. E Yahvé não se furtou de trazer o novo. Concluindo, os 2 mundos de Jeremias continuam existindo até hoje. E claro, com novos nomes, novos rostos, novos estilos, novas instituições, etc. Mas estão ainda entre nós. Como nos tempos de Jeremias, vivemos época de transição. A modernidade moderna se esgotou, mas a modernidade pós-moderna ainda não se instalou. O cristianismo moderno se esgotou também, mas o cristianismo, mais do que moderno, ainda não se criou. Acredito que estamos começando a aprender que esses 2 mundos não são cronologicamente sucessivos. Antiguidade e modernidade coexistem. Velho e novo compõem, configuram o tempo presente. No tempo presente, injustiça e injustiça duelam a cada momento. Pecado e perdão andam lado a lado. Lei e graça se alternam em nossos corações. Como então construir o novo? Soprando o espírito da nova aliança pela garganta da velha. Talvez deveria dizer, empurrando, enfiando goela abaixo da velha a nova aliança. Tão simples, ao mesmo tempo tão difícil, quase impossível. Uma resposta modernamente antiga para essa dificuldade. Vinho novo rompe os odres velhos. Uma resposta modernamente moderna para essa dificuldade. A lei é sedutora. O dogma tranquiliza.
a instituição transmite confiança, solidez. Por outro lado, a graça não tem graça. Que vale fazer parte de uma religião que não obriga você a fazer nada, em que tudo é permitido. A teologia tira o sono da gente. E vocês sabem disso, especialmente em semana de prova. Ou então nas aulas dos abatieiros, né? A fidelidade não é fiel. A fidelidade não mais existe. Em tempos como este, nos resta crer em Yahvé. Mas, ai de nós, Yahvé é do contra. Maldito Jeremias. Amém. O que as mais recentes e significativas pesquisas no front exegético sugerem como substituto das fontes JEDP? São inúmeras as sugestões, né? Se eu for oferecer para vocês uma descrição das múltiplas sugestões, a gente vai longe. Mas resumindo, a hipótese que tem ganho mais aprovação na pesquisa primeiro mundo, pelo menos, né, do Antigo Testamento, é uma hipótese que está pensando o Pentateuco como fruto de um longo processo que começa com tradições orais de diferentes grupos sociais dentro de Israel e Judá, tradições que foram se consolidando em pequenos textos regionais que, com a institucionalização da monarquia em Israel e Judá, foram crescendo para serem coletâneas de textos, aí já espalhadas na sociedade, pequenos textos populares, textos dos setores intermediários da sociedade e textos da instituição estatal e religiosa. E essas coletâneas de pequenos textos ou coletâneas de pequenas tradições, ninguém tem como dizer quantas teriam sido. Alguns sugerem 10, 12, 13, um número é desnecessário. Essas coletâneas de tradições, a partir do sétimo século, principalmente, começam então a ser escritas como coisas mais parecidas com livros. Tá? E aí, então, a redação do Pentateuco teria se dado entre os séculos VIII, VII e o século V, IV antes de Cristo. Tem alguns caras mais doidos ainda. Eu li recentemente o livro de um estudioso lá da Europa que colocou a redação final do Pentateuco em uma semana no segundo século antes de Cristo. Pode ser muito interessante. Ele leu o livro Perossos, uma obra helenística. Então, a hipótese dele é que o autor do Pentateuco teria lido esse livro e, inspirado por esse livro, pegou todas essas tradições antigas e, numa semana inspirada, colocou tudo no papel. Por aí, né? O mundo acadêmico da Bíblia está nesse momento de incerteza. Quais são as certezas? Primeiro, a gente sabe que não foi uma pessoa sozinha que escreveu o Pentateuco. Segundo, que os conteúdos do Pentateuco têm uma longa história. Eles não são, embora a redação final possa ter sido ali do período persa ou até helênico, os conteúdos dele vêm de épocas bastante antigas. Né? E terceiro, a gente não tem ideia exata de quando ele terminou. Antigamente, era muito aceita a hipótese que a lei que o Esdras e o Neemias teriam lido para o povo teria sido o Pentateuco inteiro. Hoje quase mais ninguém concorda com essa hipótese. Né? Ou seja, nós não sabemos. Né? Então, quem sabe você que fez a pergunta, ou quem gostar do assunto, inventa uma nova hipótese aí e resolva a nossa ignorância.
que maldito Jeremias? Fizeram essa pergunta ontem à noite também, aí eu não consertei. Eu não sabia, viu? Não tem problema. É que como eu disse ontem, eu sou um cara envergonhado. Eu deveria ter terminado da seguinte maneira: maldito Jeremias. Que é uma alusão à última frase da música do Chico Buarque, Geni e o Zeppelin. Então eu vou explicar para vocês então por quê. Porque provavelmente a música é velha, então o pessoal novo não deve ter ouvido, e ela é do mundo. Fazia parte da ópera do malandro, então o pessoal crente não escuta. Geni e o Zeppelin é uma música bonita, música e letra do Chico, que narra mais ou menos a seguinte história. Geni era uma prostituta do Baixo Meretrício, tá? Da zona do Cais do Porto. E ela, como uma prostituta da libertação, atendia só o povão. Vocês pensam que prostituta não tem ética? A Geni só atendia gente pobre. Ela não atendia gente rica, gente bonita e tal e coisa. E a cidade, tá? Claro, a cidade onde morava a Geni, vivia jogando pedras na Geni, vivia gritando: maldita Geni, joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela dá para qualquer um, ela é boa de cuspir, tá? Joga pedra na Geni, maldita Geni. Um belo dia, ou não tão belo assim, uma espaçonave chega sobre a cidade com um poderoso exército. E a cidade, apavorada com medo da destruição, envia uma embaixada dos nobres, representantes e governantes para pedir para o poderoso senhor da espaçonave poupar a cidade. E eles pedem e apelam e imploram, e o futuro conquistador é irredutível, até que ele, talvez, ouvindo o clamor dos poderosos, oferece uma aliança. Ele pede: eu poupo a cidade. Qual é o preço? Uma noite com a Geni. Aí desce o povão todo para falar com a Geni, prefeito, senador, aquela turma toda. E pedem a Geni. Você dá para qualquer um? Sobe lá e dá para o conquistador. E a Geni diz que não. A Geni não dá para qualquer um. Ela tem ética. Não vai dar para um rei, um poderoso, um conquistador. Então a cidade insiste e apela e suplica, e de tanto suplicar, comove a Geni, e a Geni sobe a espaçonave, e a música diz que com asco ela passou a noite inteira como conquistador, deu-lhe o merecido gozo, e enquanto ela subia para a espaçonave, o povo todo cantava: bendita Geni, bendita Geni, ela dá para qualquer um, mas ela nos salva por isso, tal coisa. Bom, aí o camarada foi embora, a Geni desceu, tudo voltou ao normal, tudo voltou à calmaria, a cidade voltou à cantoria. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Por isso, maldito Geni. O bom entendedor, e a palavra basta. Então, fica aí para vocês fazerem a exegese dessa alusão à canção do Chico. O judaísmo pós-exílico reconstrói o templo e a cidade de Jerusalém. Qual o significado disso como interpretação do texto de Jeremias sobre a nova aliança? Isso. Fizeram mais ou menos a mesma pergunta de um outro jeito. De fato, o problema interessante é que a proposta do Jeremias, embora tenha entrado no cânon da Escritura, não foi concretizada. Quer dizer, a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade de Jerusalém, patrocinada pelo Império Persa, que fez de Jerusalém a cidade sede da província de Yehud, nome persa para ajudar é Yehud, colocou de novo Judá, ou Yehud, no âmbito da institucionalidade. Então, com o apoio do Império Persa, a antiga elite judaíca, exilada para a Babilônia, reis, sacerdotes, aquela turma toda, voltou. E ao invés de inaugurar a nova aliança, reconstruiu a velha. Esse é o drama histórico de Israel.
subjugado por impérios, ele não consegue implantar a nova aliança. A velha vai se refazendo, se refaz sobre os persas, se refaz sobre os helenistas, quase que se salva com os macabeus, né? Mas no fim não deu muito certo, porque os macabeus viraram asmoneus, se tornaram reis, e aí rei precisa de tempo, etc. e tal. E de novo é reproposta por Jesus, né? E pelos primeiros cristãos. Vocês sabem bem que a carta aos Hebreus, o sermão aos Hebreus, é o sermão que mais usa no Novo Testamento o Jeremias, para falar aí da nova aliança, que tem uma releitura da nova aliança, faz uma releitura cristocêntrica do texto do Jeremias. E se a gente trouxer a história até hoje, essa nova aliança começou a se concretizar. Jesus formando a comunidade dos pobres, das prostitutas, dos pecadores, dos revolucionários, do povão lá de Israel e Judá, que cabiam também, escribas, cabia sacerdotes, desde que abandonassem certas ideias e práticas. A partir do quarto, quinto século até o décimo primeiro século, foi se transformando numa grande instituição ligada ao império, ligada ao Estado. E aí essa instituição se consolida e hoje a gente conhece como Igreja Católica Apostólica Romana. Uma instituição que vai sufocando a nova aliança. Ela não consegue matar, porque está cheio de gente que pratica a nova aliança nessa instituição. Embora a instituição seja terrível. Aí chega a reforma tenta fazer essa nova aliança recuperar o seu vigor. Quase consegue, porém, como a reforma não abandona o clericalismo, a velha continua. Então, no catolicismo e no protestantismo, coexistem velha e nova aliança. Eu acho que até hoje a coisa é assim. Se nós pegamos o pentecostalismo como um outro tipo de cristianismo protestante, eu acho que, para mim, pentecostalismo não é apenas um protestantismo, ele é um novo tipo de cristianismo. Você tem o cristianismo católico, ortodoxo, protestante, e tem o pentecostal. E esse cristianismo pentecostal começou também sob o signo da nova aliança, na medida que agora o Espírito Santo é de todo mundo, individualmente. Cada um precisa manifestar a presença do Espírito Santo. Mas o pentecostalismo também não levou muito longe a nova aliança, porque os pastores pentecostais viraram monarcas. O carisma, subjugado pelo pastor, se torna autoridade. E aí não se pode questionar. Por isso que no final eu estou dizendo que a gente está aprendendo que a nova e a velha aliança coexistem. Elas coexistiram no antigo Israel. O Antigo Testamento inteiro tem essa tensão de velha e nova aliança. Novo Testamento, a igreja cristã, na sua forma católica, na sua forma ortodoxa, na sua forma protestante, na sua forma pentecostal. Na forma neopentecostal, eu acho que a coisa funciona de outro jeito. O cristianismo neopentecostal já nasce sob a velha aliança, porque é um cristianismo mediado pelo dinheiro. Então, a nova aliança só vai entrar no neopentecostalismo pela porta dos fundos, na medida em que as pessoas que estão dentro das igrejas neopentecostais encontrarem-se com Deus sem passar pelo dinheiro. E aí essas pessoas vão fazer lá a função profética dentro do neopentecostalismo, eventualmente. Não entendi o significado do verbo importar no contexto. Qual é o propósito de Yahvé com a nova aliança? Duas perguntas. Pedro, o que esse ditado popular dizia? Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Esse é um ditado da moralidade tradicional. Ou seja, o patriarca, o pai, o chefe, não erra. E quando ele erra, não sofre a culpa. A culpa e o castigo recai sobre os filhos. Veja, vários exemplos dessa moralidade tradicional na própria Antigo Testamento.
Davi, no exercício do seu voyeurismo, vocês lembram da história, achou uma mulher muito bonita, na linguagem politicamente incorreta, muito gostosa, só que ela já era casada. Vocês lembram da história. Então Davi manda o marido para a guerra, na primeira fila, para morrer. O cara está morto, o Davi, que já havia aproveitado da beleza da Betsabé, aí se casa com ela. Pecado. Natan, o profeta de Davi, Gad, o outro profeta de Davi, dizem que ele pecou. Aí o texto diz, Davi pecou, castigo, morre o filho. Essa moralidade tradicional é a moralidade predominante na cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura patriarcalista. Leia Gilberto Freire, que isso vai ficar claro para você. Quer dizer, o chefe não erra. O mastro se engana. A pessoa poderosa, o antigo coronel, agora o atual empresário, o capitão de indústria, o político, não erra. E mesmo quando erra, a culpa não é dele, a culpa é de outro. Então esse ditado do Jeremias está dizendo, olha, a época da moralidade tradicional se esgotou. Daqui para frente, cada pessoa terá o seu dente embolado. Ou seja, quem pecar, paga o pato. Lembra do Ezequiel fala isso de um outro jeito. A alma, né? A pessoa, a alma não. A alma é uma péssima tradução. A pessoa que pecar, certamente morrerá. Essa é uma transição da moralidade. Por isso que eu falo, né? Não, a moralidade do Jeremias é uma moralidade moderna, uma moralidade individual, responsabilidade individual, não mais coletiva. Ninguém mais pode se esconder. Na moralidade coletiva, os poderosos se escondem. Por isso que, se olha para a sociedade brasileira, rico não vai para a cadeia, com raras exceções. Político corrupto pode perder o mandato, mas volta. Saiu o Collor que não deixa a gente mentir sozinho. Aí, tantos exemplos que se multiplicam. Eu acho que o ditado do Jeremias mostra essa transição, uma moralidade tradicional, coletiva, moralidade do poderoso e imoralidade do pobre, para uma moralidade moderna, individual, a responsabilidade pessoal, não mais coletiva. Por que a graça não tem graça se ela é feita especial para os gentios? Veja, aí é uma metáfora, né? A graça não tem graça. Por que a graça não tem graça? Porque uma religião de graça, da graça, não oferece atrativos. Isso que eu mencionei. Qual é a graça de uma religião que não tem lei? Essa coisa me veio à cabeça há vários anos atrás, quando eu estava evangelizando uma pessoa, era uma senhora, uma casa lá em São Paulo. E ela já devia ter recebido muitas visitas de crentes, e quando eu estava falando com ela sobre o evangelho, ela respondeu, mas a sua igreja não tem graça. A gente pode fazer qualquer coisa. Não tem regra, não tem mandamento, não tem costume proibido, então não tem graça. Eu peguei essa frase, que não é minha, e adotei essa frase, porque de fato, se a gente examina o protestantismo particular, se a gente examina o pentecostalismo, seja, as nossas formas evangélicas de cristianismo, a gente não sabe o que fazer com a graça. Porque a gente é salvo pela graça, mas é santificado pela lei. A gente é salvo pela graça, mas assume o poder da igreja pelo esforço, pelo mérito. Por isso, então, a expressão jocosa, mas forte, exatamente por isso, que a graça não tem graça. Professor, o senhor falou que o projeto de espiritualidade imposto pela igreja tem que ser mudado. Isso é necessário porque o senhor acha esse modelo ultrapassado ou acha bom, mas precisa de retoques? Lembrando lá então da conclusão, todo projeto tem o velho e o novo misturados. Usando essa descrição, eu diria que o projeto que alimentou o protestantismo brasileiro, esses 100 e poucos anos em que ele existe,
eu acho que hoje em dia ele tem muito mais da velha do que da nova aliança. Ou seja, eu acho que nós temos muito mais elementos da velha no centro do projeto da espiritualidade do que elementos da nova aliança. O que eu acho então que nós precisamos é trazer esses elementos da nova aliança mais para o centro, mais para as prioridades, para as diretrizes da espiritualidade. Deixa eu ver se eu dou alguns exemplos. Tá. O que é uma pessoa espiritual? Pessoa espiritual não é a pessoa que frequenta a igreja, que lê a Bíblia, que ora, que adora a Deus, que faz jejum e dá o dízimo. Não é uma pessoa espiritual. Pessoa espiritual é a pessoa que ama o próximo, como a si mesmo. Ou, na linguagem de Jesus, que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa pessoa espiritual, porque é espiritual, ora, adora a Deus, frequenta a igreja, contribui financeiramente para o bem-estar, para o ministério da igreja. Ou seja, realiza a sua devocional, sua vida devocional, não para se tornar espiritual, mas porque é espiritual. Uma outra linguagem, eu costumo dizer muito, nós trocamos na espiritualidade protestante os fins pelos meios. Nós achamos que os meios da graça são a própria espiritualidade. Mesmo em livros excelentes, por exemplo, um livro fantástico de espiritualidade, Celebração da Disciplina, Richard Foster, ele ainda sugere muito isso. Quer dizer, se você ora, se você medita, se você estuda, etc., etc., se você faz tais e tais coisas, você é espiritual. Eu acho que é o inverso. Se você é espiritual, você faz essas coisas. Acho que esse é um grande exemplo. O que eu faço? Como é que a gente traz a nova aliança para a antiga? Como é que a gente traz os elementos da nova para subordinar os elementos da antiga? Outro exemplo, nas nossas igrejas, embora até se diga que os dons espirituais são para toda a comunidade, nós não temos comunidade. Nós temos apenas igrejas locais e institucionais. Tem o cara, ou a cara, onde se ordena mulheres também, que sabe que é poderoso, que é ungido, e tem um monte de carinha que não é. E quando algum dos carinhas que não é ungido acha que é, ou ele divide, ou ele vai embora, para não ser castigado antes. Ou seja, nossas igrejas locais, embora chamemos até de comunidades, elas são muito institucionalizadas. Quer dizer, o nosso modelo de igreja local é um modelo institucionalizado, em que os programas valem mais do que as pessoas, em que a estrutura hierárquica predomina sobre o carisma. Uma igreja efetivamente carismática não pode mais ser uma igreja em que 5%, 10% trabalha e os outros pagam a conta. Não pode mais ser uma igreja em que culto é apenas um show, ou o serviço de uma minoria, que tem a participação da maioria. E quando termina aquela festa, não tem mais o que fazer. Em outras palavras, e eu termino. O velho se manifesta muito fortemente no fato que a gente é crente no domingo e é mundano de segunda a sábado. O que é mundano? Você pega pentecostal, não pentecostal, tradicional, etc. e tal. Na igreja é uma maravilha. Segunda-feira gasta dinheiro como qualquer pessoa no mundo. As relações são relações mundanas. Os critérios de valor são critérios mundanos. O egoísmo predomina. Você pega um crente, ele dirige tão mal, tão porcamente, quanto um não crente. Por isso que o trânsito no Brasil é uma causa de mortes e deficiências não naturais das pessoas. Você bota a turma da sua igreja para jogar futebol. O velho homem está lá. Não preciso nem explicar, né? O cara mais ungido é o que dá mais canelada. É o que não sabe perder. A gente é mundano, segunda a sábado. Para mim esse é o problema, né? Colocado de uma forma mais concreta. Não mais falareis entre vós e seus vizinhos, conheceis a Yahvé.
Além de uma crítica à tradição, Jeremias já faz uma predição do evangelho aos pagãos? Eu acho que não. O Jeremias, o foco, pelo menos nesse texto, o foco do Jeremias é interno. Tá? A gente está dizendo, dentro do povo de Deus, todo mundo ensina todo mundo, por isso ninguém ensina ninguém. Todo mundo é professor, todo mundo é aluno, simultaneamente. Estou tentando me lembrar se no livro todo do Jeremias existe. Quando ele fala do templo como casa de oração, acho que aí você tem uma abertura para outras nações e tal. Um pouco nos oráculos contra as nações imperialistas ou opressoras, você tem aí indícios, né, de uma abertura para o povo de Deus não ser um povo apenas étnico. Mas não era a preocupação do Jeremias destacar esse aspecto missionário, da inclusão de gentios. Num certo sentido, acho que ainda não era um problema também. O problema da divisão entre judeu e gentil é do mundo persa para frente, é 200 anos depois do Jeremias. Essa radical separação étnica ainda não era tão forte na época de Jeremias. Por isso também ele não se preocupa muito com isso. Segundo Jeremias, qual seria a proposta central da nova aliança de Yahvé? Veja, está nas entrelinhas ali, né? Do que eu falei, está nas entrelinhas do texto. Vou trazer uma coisa que eu não coloquei no que está escrito aqui que eu li para vocês. Veja, qual era a velha aliança? Yahvé tomou os pais pela mão e os libertou da terra do Egito. Essa é a proposta de Jeremias. Isso não estava errado. O problema foi que o pessoal que Yahvé pegou pela mão e levou para a terra prometida, traiu a aliança. Não, a nova aliança do Jeremias não é a negação da velha aliança. Não é a negação da justiça da aliança, não é a negação da misericórdia da aliança, não é a negação da exclusividade de adoração a Yahvé. É uma renovação dessa aliança. Qual é o projeto, então, dessa antiga aliança? Que é o projeto do amor de Deus retomado por Jesus. O que faz o povo de Deus ser povo de Deus? Primeiro, o ato libertador de Deus. Quem clama a Deus é libertado por Deus, se torna povo de Deus. É graça, não é mérito. O povo de Deus não é o povo que cumpre a lei. Não. O povo de Deus é o povo que clama. Quem clama, quem pede socorro a Deus, é povo de Deus. Primeira traição, a aliança que os pais de Israel fizeram, inventar a lei. A lei do reino, a lei do templo, como modo de espiritualidade. Quem é povo de Deus? Quem clama. Segundo, quem é povo de Deus? O povo de Deus é o povo que pratica a Hesed, que é o modo de relacionamento da aliança. Hesed é uma palavra hebraica fantástica, porque ela resume em si vários atos relacionais que são marcados por fidelidade e solidariedade, por amor. Algumas traduções da Bíblia, alguns comentários exegéticos sugerem traduzir a palavra Hesed por amor leal. Poderia traduzir também por fidelidade amorosa. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus é quem ama o próximo. O povo de Deus é quem ama, que faz do não irmão, irmão. Que faz do distante, vizinho. 3. Quem é o povo de Deus? É quem pratica a justiça nas relações econômicas, nas relações políticas, nas relações institucionais. Então, o povo de Deus precisa de instituição, mas subordina a instituição ao critério da nova aliança, critério de Yahvé, justiça. E o que é justiça? Fazer o bem a quem precisa. Justiça no Antigo Testamento não é dar a cada um o que lhe é devido. Justiça no Antigo Testamento é libertar o pobre da pobreza, libertar o abandonado do abandono, libertar o poderoso do poder, libertar o rico do dinheiro, libertar o sacerdócio do sacerdócio, o sacerdote do sacerdócio. Justiça é isso.
É libertação, é sinônimo de libertação, é liberdade. Só para não ir muito longe, são esses os 3 sinais da espiritualidade, da aliança: da traída e da renovada. Clamor, amor, justiça. Você faz essas 3 coisas, não tem como errar. Ou, se você preferir, um versículo só que junta tudo isso, Miqueias 6,8. Ele te declarou ao ser humano o que é bom. E o que Javé requer de ti, a não ser que ames a justiça, pratiques a misericórdia e caminhes humildemente com o teu Deus. E é a espiritualidade da aliança, e a Javé está aí. A nova aliança se resume aí. Isso é ser espiritual. Amar a misericórdia, praticar a justiça, andar humildemente com Deus. O resto são coisas que a gente vai incorporando porque a gente não sabe viver assim. Não é natural para o ser humano viver assim. Então a gente vai juntando. Né? Junta a Bíblia, junta a igreja, junta culto, junta um monte de coisa, teologia e tal, para dar conta da nossa incapacidade de fazer aquilo que Deus pede. Qual a relação que podemos fazer do Iavé, rei de Judá, e o Deus dos nossos tempos, sendo que hoje parece haver uma nova busca de rei? Acho que a resposta já está embutida na pergunta. De fato, esse é o grande problema. Um dos grandes problemas na nossa descrição de Deus, que não deixa de ser bíblica, né? Eu lembro, em tempos mais antigos, acho que essa música nem se canta mais, né? Porque agora as músicas não duram muito. O nosso general é Cristo. Lembra dessa música? Aí o povo animado na igreja, bate o pé e tal e coisa. Essa é uma expressão da espiritualidade militarista da velha aliança. Espiritualidade guerreira, espiritualidade de matar o outro, de conquistar o outro, de destruir o outro. Quer dizer, quem canta que o nosso general é Cristo não conhece Cristo. Já viu? Que exército Cristo generalizou? O exército de Cristo não era exército, era um punhado de Zé Mané. E o tonto que tentou ser exército, pegou a espada, não sabia o que estava fazendo. Então, de fato, quando nós, nos últimos 40, 50 anos, trabalhamos com essa imagem de Deus, nós estamos na espiritualidade da velha aliança, nós estamos na instituição contrária à vontade e à natureza do Javé. E veja, o duro é que a gente pode até usar a Bíblia para justificar essa distorção, essa negação do próprio caráter de Deus. A última pergunta aqui. Tomara que eu consiga entender a letra. Estou lendo de médico aqui. Ao estabelecer um paralelo entre a modernidade judaíca e a modernidade moderna, pós-feudal, você coloca como um dos pontos em comum a fluidez da nova aliança. Quais as principais características do cristianismo que surgirá na pós-modernidade? Sei lá, né? Como é que eu concluí a fala, né? A modernidade judaíta, a modernidade antiga, é honesta. Por quê? Porque ela não tem um mapa. Ela lança sobre a gente uma responsabilidade. Ou seja, nós não sabemos como vai ser o cristianismo, mais do que moderno ou pós-moderno. Nós temos de construir. A gente pode tentar imaginar coisas interessantes. A gente pode imaginar os valores mais importantes desse cristianismo. Mas a concretização desses valores não depende da nossa imaginação, não depende da nossa voluntariedade. Tá? Uma das lições que a sociologia aprendeu, depois que ela descobriu que não podia ser uma ciência preditiva, é que as nossas intenções de mudança social geralmente produzem efeitos
contrários ou estranhos aos efeitos intencionados. Ou seja, a ação intencional do ser humano, que é uma ação causal, movida por uma relação de causa e efeito, tem curto-circuito. As nossas causas não produzem os efeitos desejados. Por isso que não dá para prever como vai ser o cristianismo da nova aliança, pós-moderna, porque por mais que eu desenhe o mapa desse cristianismo, por mais que eu trabalhe, tá? O efeito do meu trabalho é imprevisível. Eu acho, então, o que a gente pode imaginar são caminhos possíveis. Tá? Talvez o que eu mais penso sobre isso é que o nosso cristianismo vai se tornar cada vez mais plural. E que isso não é um problema em si. Vai gerar problemas, mas não é um problema. Tá? Cada vez mais a gente vai ter que aprender a lidar com a pluralidade de formas de cristianismo. E nessa pluralidade, algumas vão ser mais novas, outras serão mais antigas. Eu acho que é por aí. Se eu posso fazer alguma profecia, predição, seria essa. Vamos aprender a conviver com a pluralidade. Que de fato não é a predição, que a gente já vê isso. Já é uma realidade. O padre Comblan ontem falava, em termos das religiões em geral, nos Estados Unidos, não sei onde ele arrumou essa informação, são 30 mil religiões registradas, né, reconhecidas. Eu não sei, mas que tem religião sobrando, tem igreja que a gente nem imagina que existe, já é um fato. Como essa pluralidade vai se acomodar, não sei. Mas a gente tem que aprender a viver com essa.